Eu enxergo as pessoas autistas como um grupo criminalizado pelos neurotípicos. Meu nome é William, eu tenho 23 anos, sou auxiliar de promotoria no Ministério Público de São Paulo, faço graduação no primeiro ano em gestão de políticas públicas pela USP Leste, sou militante do PSOL há 2 anos e sou autista. O termo autismo foi cunhado por Bloyer, um neurologista, psiquiatra e também participante do início da psicanálise. Ele explicitou o fenômeno autista, como se o funcionamento autista começa inicialmente em pacientes adultos. O autismo faz parte da esquizofrenia, que seria uma volta para si mesmo, uma regressão para o que a psicanálise chama de narcisismo primário, ou autoerotismo, ou para alguns ainda o amor primário, que seria um retorno, então um momento regressivo para um momento em que não existe distinção do eu e do objeto. Não existe distinção, é uma aquisição do desenvolvimento do indivíduo, a percepção do outro e junto com isso a percepção do eu. Os pacientes de autismo, eles teriam ou não desenvolveriam essa distinção entre o eu e o outro em alguns setores, ou eles regrediriam para uma fase em que não tem um desenvolvimento entre eu e o outro. Claro, eu vejo o espectro autista como uma identidade, uma parte de mim. De 2015 para cá, isso ficou bem mais forte, ficou bem mais nítido, a partir do momento que eu comecei a conhecer mais sobre a neurodiversidade, a visão positiva do autismo. Conheci outros autistas que fazem ativismo virtual, ativismo político. Eu, inclusive, desde janeiro faço parte da Abraça, que é a Associação Brasileira para a Ação e Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, né? A Abraça tem sede em Fortaleza, mas nossa presidenta, Fernanda Santana, ela é de Curitiba. Ano passado, inclusive, foi feito um encontro brasileiro de pessoas autistas. Infelizmente eu não pude estar lá, né, por falta de verba, mas eu quero estar no desse ano. E eu espero também que seja realizado um encontro paulista de pessoas autistas em breve. É mais ou menos o que acontece com a comunidade LGBT, porque se com relação à homofobia o problema está na heteronormatividade, ou seja, na imposição de uma orientação sexual ou um gênero dominante, ou no caso do machismo, né, que tenta impor o homem como gênero superior dominante, no caso das pessoas autistas, há uma neuronormatividade hipócrita, burra, suja, que tem que ser combatida com o mais devido rigor. Então eu vejo não só como um grupo minoritário, mas um grupo criminalizado pelo sistema. Porque isso aí envolve também a imposição de um padrão de comportamento neurológico apenas para agradar os senhores do mundo, para agradar o sistema. Esses porcos capitalistas que estão mandando e desmandando no Brasil e no mundo. E principalmente para agradar a indústria farmacêutica, que é outro grande problema para nós. A gente recebe principalmente pais e mães de pessoas com transtorno do espectro do autismo reclamando sobre a falta de um atendimento adequado, tanto na área da educação quanto na área da saúde. Em relação à educação, os problemas são em relação especificamente aos apoios, né, para a garantia da inclusão. Né? Às vezes os pais até gostariam de colocar seus filhos em escolas especiais, até por sentir essa falta de apoio dentro das escolas. E em relação ao tratamento terapêutico mesmo, a falta de uma especialização do próprio sistema de saúde para o atendimento adequado da pessoa com autismo. Essa visão do autismo é tragédia, que é basicamente uma visão pautada num dramalhão de novela mexicana. Não há racionalidade no discurso. Não há
visão acurada, é muito mais aquela visão pautada na tragédia, dizendo que a pessoa está doente, que ela está errada, que ela precisa ser consertada a qualquer custo. Aí muitas vezes, uma boa parte dos pais, não vou dizer todos para não ser desrespeitoso também, porque lógico, para a família, né, muitas vezes acaba sendo um choque. Mas isso não é justificativa para submeter o filho dele que é autista a um tratamento degradante, desumano. Por exemplo, a ABA, que é a análise comportamental aplicada, uma espécie de teoria de normalização de comportamento. É como se fosse adestrar, é a mesma coisa que adestrar cachorro. Você basicamente está obrigando o autista a ter um comportamento de um neurotípico, sendo que ele não vai conseguir. Uma vez autista, sempre autista. Não, o problema não é nosso comportamento, não são nossas crises, não. O problema é o sistema. É que essa síndrome, ela é multifatorial. São multicausal, melhor dizendo. Nesse sentido, existe uma multiplicidade de tratamentos. O tratamento, basicamente, ele envolve tanto os sintomas, que trata-se com medicamentos, quanto uma psicoterapia, as mais variadas formas de psicoterapia. Os medicamentos, ainda como as apresentações são variadas, é uma síndrome, um conjunto de sintomas, vai depender dos sintomas. Às vezes eles apresentam agressividade intensa, é tratado especificamente agressividade. Às vezes apresentam ansiedade, às vezes hiperatividade, às vezes déficit de atenção. Então as medicações são específicas para o sintoma, nunca para a causa. O autismo ele é um espectro, nós temos pessoas num grau mais severo, né, num grau mais leve, com comprometimento menor, que tem a possibilidade de ter uma vida absolutamente normal, desde que tenha o tratamento, seja estimulado e tenha o tratamento adequado ao longo da sua vida, né, para reduzir essas dificuldades do desenvolvimento mesmo. Considerando que o poder público ele não dá esse tratamento especializado, principalmente para a camada mais pobre da população, é difícil romper essas barreiras e essas dificuldades e conseguir chegar num ponto de que possa apresentar alguma dificuldade para trazer aqui para a defensoria. Mas nós tivemos algumas situações como essa, né, de duas pessoas, e a preocupação delas é justamente com a inserção no mercado de trabalho, né, ou seja, a possibilidade de cursar o ensino superior e depois também ter a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, sendo respeitada as cotas, né, nos concursos públicos, a questão também de um tratamento diferenciado, né, a garantia de um tratamento diferenciado no vestibular, né, numa sala com menos estímulos sensoriais, né, para permitir que a pessoa possa realizar, né, a prova em uma situação de igualdade com as outras pessoas, né. Existe a suspeita do diagnóstico no ambiente familiar e seria então um déficit na interação social abarcando algumas áreas, como se dizia, áreas. Então são áreas propriamente da interação social, que são através do olhar, a mãe percebe os sinais dessa interação, déficit nessa própria comunicação com a mãe. São áreas da linguagem, que são termos, aquisição de termos que denotam a própria interação, sinais dessa interação. E, em terceiro, são os comportamentos estereotipados, comportamentos repetitivos. Existe uma tendência do autista a adquirir comportamentos que são os maneirismos que se falam, são interesses setorizados. Então, déficit nessas três áreas formam o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Quando eu fui diagnosticado em 2008, entre 2008 e 2009, melhor dizendo, eu fui diagnosticado na época com a síndrome de Asperger. Em 2013 houve uma reformulação no Chile, ela foi incorporada ao transtorno do espectro autista. Se não me engano, aconteceu a mesma coisa com as síndromes de Savant e Borderline.
e até mesmo o transtorno obsessivo compulsivo, o tal do TOC, é uma das características do espectro autista. Existem, por volta da década de 40, foi feito o primeiro diagnóstico de autismo, descrito a síndrome, no autismo típico de Kanner. A criança ela não adquire a capacidade de interação social, e isso é notado desde os 6 primeiros meses. A partir daí, simultaneamente, Asperger fez um diagnóstico, descreveu uma síndrome em que o sujeito ele adquiria a capacidade de interação social e regredia, e perdia isso. Então começou a haver graus variados, atipias no diagnóstico do autismo. Essas atipias são os autismos atípicos. Um deles é o Asperger. Inicia mais tardiamente e assim não se manifesta completamente. Tem poucos déficits de linguagem e tem muito mais capacidade de interação social. Se bem que essa classificação a gente passou a considerar imprecisa, principalmente o pessoal da Asperger for Freedom lá dos Estados Unidos, que existe há mais de 10 anos, eles passaram a considerar essa classificação como imprecisa. Eles veem o espectro autista como uma coisa una. Não importa o grau, até mesmo a palavra crise passou a ser considerada obsoleta. Qual a palavra? Crise, que no caso se refere ao chamado autistic meltdown. É basicamente o colapso, quando o autista começa a se autoagredir, ficar agitado. Mas isso, sabe por quê? O ambiente não está fazendo bem a ele. Não há adaptação acústica na maioria dos lugares, assim como no trânsito, por exemplo, você está atravessando a rua. Se você é uma pessoa com deficiência visual e não tem um semáforo com orientação sonora, o risco de essa pessoa ser atropelada é muito grande. Então é preciso falar também de acessibilidade dentro do autismo. O problema é que até mesmo os pais, os autistas, infelizmente acabam incorrendo nessa lógica de patologizar tudo. Nós passamos a adotar um discurso antipatologizante e antimanicomial. Acho que a questão mais importante é que no nosso ordenamento jurídico, em relação aos direitos das pessoas com deficiência, nós temos a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi ratificada e ingressou no nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. Isso faz uma diferença muito grande, porque ela rege todas as normas, relacionadas às pessoas com deficiência. Então, nenhuma norma anterior, posterior, inferior pode contrariar o que está previsto na Convenção. E, em razão disso, nós tivemos a Lei Brasileira da Inclusão, recentemente, que foi promulgada, depois entrou em vigor, que baseia-se especificamente na Convenção e tenta colocar em prática o que está previsto na Convenção. E nesse sentido, a garantia dos direitos, eles efetivamente estão assegurados para as pessoas com deficiência, mas nós sentimos que em relação à parte da educação, existe uma necessidade ainda de aprimoramento. Tudo que vai ser decidido a nosso respeito, terapias, tratamentos, depende em grande parte do que eles discutem lá em Brasília, ou nas câmaras municipais, ou nas assembleias legislativas. Eu acho que os autistas têm que começar a se organizar dentro da política também, principalmente na institucional. Os dados do IBGE que mostram a baixa escolarização das pessoas com deficiência, se comparado ao restante da população. Nós já temos, em relação à população em geral, a gente já não tem essa garantia de atendimento escolar adequado, mas em relação às pessoas com deficiência, isso é mais evidente. Isso depois se traduz numa baixa renda na idade adulta. Então, o quanto é importante você garantir uma educação de qualidade para as pessoas com deficiência.
esse entendimento da etiologia do autismo tem acompanhado os modismos, vamos dizer, da psiquiatria. Se nos anos 70 e 80 existia um predomínio do entendimento de causas psicogênicas, hoje, como a psiquiatria existe uma tendência organicista nela, existe também uma tendência de entender o autismo como causas orgânicas. Na psicanálise, um livro muito interessante que fala Barreira Autistas nos Pacientes Neuróticos, que é nosso funcionamento autista. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, não conseguimos entender o outro, ou nem considerar o pensamento, ou escutar o outro. São funcionamentos autistas. Dependendo do nível, vamos caracterizar uma doença autista. Como é que você pode saber se é autista? Se você tem uma rotina muito restrita, o que eles chamam de comportamentos repetitivos, que na verdade são os stimmings, né? Você às vezes sente-se agitado, sente que está perto de ter um colapso num ambiente com uma grande aglomeração de pessoas, tem hipersensibilidade a ruídos muito altos, você pode ser uma pessoa autista também. E se isso se confirmar, meu